Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma live aqui sobre como encontrar uma editora ou um agente literário, com o Felipe Kolber. Eu acho que é uma coisa, que é uma super figura aí, para quem conhece, sabe que tem um histórico importante, já já a gente apresenta. Esperar ele se logar enquanto isso. Enquanto isso, deixa eu lembrar, né? Esse aqui eu vou tentar botar lá também, mas estou tendo algum problema técnico. Mas toda semana eu estou com coisas novas no meu canal lá do YouTube, quem quiser participar, assina para não perder. Bom, Felipe está entrando aqui, a gente já começa. Felipe Colbert, ok. Tá entrando aí. Grande Fala, Felipe, pô, tudo beleza? bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quanto tempo, cara? Apesar da quarentena, você está com a cara boa aí. Eu me lembro do nosso último encontro, que foi na Saraiva, lá do Shopping Paulista, né? Uhum. E, e pensar que tá tudo fechado agora é bem complicado, né? Não, foi eu. Quando eu fui procurar foto para montar o cartaz, inclusive, eu vi que eu achei aquela foto, né, que tá lá no meu blog. Né, eu falei, Aham. caramba, né? Quanto tempo, né? Quase que eu usei ela para fazer a chamada. Bom, o pessoal vai começando a entrar aí, né? Vou começar como estou fazendo todas as minhas lives, tá? Vou me apresentar, depois eu passo a bola para você se apresentar também. Eu já falei rapidamente para quem for ver offline do que se trata. Bom, então, gente, começando aí, né, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Lobão, estou aí com 23 livros publicados, Brasil, Portugal, né, Estados Unidos, tem alguma coisinha na China também. É, Participo já há algum tempo como é, palestrante em eventos aí, jurado em concurso literário da Bienal, de Brasília, do Sesc e de outras coisas. Já faz alguns anos que, juntando a minha experiência dando oficina para escritores, que eu escrevi aqui o Bíblia de Escritor, né, e agora, principalmente com essa questão da quarentena, né? Eu montei um canal no YouTube e toda semana a gente está deixando lá dicas, né, para botar para escritores, para pessoal botar a bola para rolar, né? Porque eu comecei a ser escritor, como já contei várias vezes, com a ajuda de um colega, né, o Ronaldo Cagiano, né, que me pegou pela mão e falou, cara, não, você escreve bem, vamos lá. Me apresentou para a editora, para o revisor, fez o livro acontecer. Depois você pega o primeiro livro e você fala, pô, é mágico, né? Você quer escrever o próximo. Então, eu passo a bola para frente e sempre passo a única recomendação é essa, né? Se algum dia você tiver a chance de ajudar algum outro escritor, ajude também, né? Vamos manter essa corrente do bem rodando aí. Bom, então hoje, gente, a ideia é falar sobre como você, né, consegue uma editora ou um agente literário, como é que você impressiona. E o que acontece? Eu convidei o Felipe Kobers, né, para quem não conhece, eu vou pedir para ele se apresentar, mas é um cara que eu sempre acompanho a trajetória, assim, excelente escritor, depois ele virou editor durante um tempo, depois ele montou uma agência literária, então ele conhece todos os lados do processo, né? Acho que ninguém é melhor para falar sobre isso aí. Então, mas assim, deixa eu passar a bola para você, Felipe. Você inclusive escreveu um livro justamente sobre esse assunto com esse título da nossa live hoje aí, né? Então, Sim. se apresenta um pouquinho para o pessoal saber quem você é. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite, para essa live. É sempre bom fazer esses bate-papos nesse momento que está tão difícil para todo mundo. Momento também delicado para o mercado editorial, especialmente, né? E a gente fica aqui tentando transmitir um pouco mais de informações, às vezes coisas novas, às vezes coisas que a gente acaba se repetindo, mas o público está sempre mudando, né? Então é bom a gente tocar em vários assuntos aí, especialmente agenciamento literário, e publicação com editoras. Bem, Uhum. eu sou um profissional que já estou há 16 anos no mercado. Eu achava que era 14 e aí descobri recentemente que eu estou há 16, eu estou mais tempo do que eu achava. Uhum. E eu comecei como escritor, né? Depois eu me especializei em estruturação de romances, comecei a dar aulas de estruturação, comecei a dar coaching, até o momento em que eu fui chamado para ser editor. Fiquei quase 3 anos trabalhando como editor de uma grande editora aqui no Brasil. E logo depois que eu saí da editora, né? Eu, como tinha convergido muito o meu trabalho pensando na editora, pensando nos projetos da editora, eu me senti um pouquinho órfão quando eu saí de lá. Precisei retomar o ritmo que eu tinha antes de entrar na editora e finalmente eu encarei
o desafio de ser agente literário, que era uma coisa que muitos autores que eu trabalhava com coaching, trabalhava com treinamento, me pediam, mas eu nunca tinha tempo, né, para me dedicar ao agenciamento literário. E aí eu decidi depois, no finalzinho de 2017, virando para 2018, quando eu saí da editora, eu decidi me tornar agente literário. Claro que eu continuo com minhas outras funções, menos a de escrever livro, né? Que está mais difícil agora, escrever romance está mais difícil agora. Eu tenho escrito muito livro técnicos, e esse último livro técnico que eu escrevi foi justamente um material que eu acho que é inédito aqui no Brasil. Nunca vi nenhuma publicação que falasse como encontrar editoras e agente literário, né? Então eu resolvi escrever esse book. Ele está tendo uma boa repercussão, uma boa saída, né? Inclusive eu estou fazendo várias lives sobre ele, porque realmente eu senti a falta de um material desse aqui no Brasil. Lá fora a gente encontra bastante, assim, não é nada raro, mas um material brasileiro que falasse assim dentro da cultura das editoras no Brasil que a gente tem, são editoras que estão há décadas no mercado, então a gente sabe que são muito conservadoras, como que o tratamento com esses editores, como que funciona a negociação. E é claro que não dá para explicar tudo no e-book, né, Lobão? Mas eu tentei dar um overview assim dos principais temas, das principais coisas que um autor que entra nessa área, que ele precisa saber quando ele vai buscar uma editora ou quando ele vai procurar por um agente literário. Ah, legal. E saiu quando esse e-book, cara? Eu já publiquei ele, acho que tem uns 2 ou 3 meses. É material recente, foi esse ano, né? Então eu acho que ele deve ter uns 2 meses e meio. E eu já estou até escrevendo outro, né? Então, assim, estou me dedicando bastante àquilo que você falou, né? Em esticar a mão, ajudar as pessoas que não têm muito conhecimento na área, como eu não tive lá atrás, né? Você certamente, quando você começou, a gente vivia uma outra época, era uma outra dinâmica, não tinha muita informação na internet. Então, Nem tinha internet, né? a internet até tinha, Eu né? Eu vou também, falar que quando comecei. tinha Orkut, tinha essas coisas, né? Mas era bem, bem primordial, então você não encontrava informações muito fáceis. E aí, hoje em dia, eu tenho me dedicado mais a tentar colaborar de alguma forma para que esses escritores, esses autores, que eles não se desanimem, né, com o mercado, que eles invistam como eu investi, como você investiu, e a gente chegou até aqui. Então, eu tenho feito um trabalho mais voltado de orientação. Como eu oriento os Hum. meus agenciados, eu também tento orientar as pessoas que me procuram, que pedem alguma ajuda, pedem alguma orientação, alguma coisa. É bem por aí, né, cara? Porque eu lembro que o meu primeiro livro, por acaso tô com ele aqui também, né? Esse Caixa de Pandora, eu lancei em 2000, né? O que acontece? O cara tinha me pegado pela mão, me arranjou um revisor, a gente revisou o livro, e aí eu mandei esse livro para 50 editoras. E tipo assim, sem Pelo critério, correio, né? né? Assim, Pelo pelo correio. correio, imprimindo, assim, eu gosto de escrever É, uma cartinha de apresentação. Dessas 50 editoras eu recebi, assim, tipo uns, sei lá, uns 30 nãos, outras, nem sei foi tanto, chegou a 30 não, metade foi não e outras metade eu não cheguei nem a receber um receber a não. resposta. Uhum. E assim, depois, quer dizer, 22 anos depois, né, quer dizer, 22, 20, a gente tá nos 20 anos depois, eu falo 22 porque na verdade eu descrevi ele 2 anos depois, né, fiquei 2 anos procurando editora. Mas assim, 20 anos depois da publicação, eu percebo o quanto besteira que eu fiz e ficar mandando para 50 pessoas, né? Nem sei questão de postar nada. Poxa, tem técnicas, né, para você mandar. Né? O meu primeiro romance, que eu lancei em 2009 para o Novo Século, né, o nome da Águia, eu mandei para 3 editoras. Né? E uma delas, né, concordou, porque aí você faz todo o dever de casa. E como você falou, né, a gente não tem. Depois que a gente queima essa etapa, eu falo, poxa, eu tive que sofrer durante, né, 9 anos, né, quebrando a cabeça para descobrir qual é o caminho de achar uma editora para um trabalho que você sabe que vai ter. É o que você falou, né? Com o teu livro aí, ele já queima um monte de etapas aí. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. Primeiro, eu queria que você falasse assim, algum macete, alguma coisa assim, uma visão rápida de como você acha que o cara tem que chegar na editora, mas antes disso, não sei depois, o que você achar melhor aí,
eu queria falar para você falasse um pouco de como chegar a você, né? Porque você está trabalhando como agente literário, não sei se você está recebendo, porque também de repente está com a carteira cheia, mas assim, tua visão pessoal, o que te impressiona para um autor chegar e falar, não, beleza, esse cara aqui é um cara que eu quero agenciar. Né? Vamos começar por essa, né? Tá, o papinho que você estava falando antes, né, cara, só para complementar, muita coisa mudou nessa área, mas o não continua, né? Os autores continuam recebendo não e isso não vai parar. Eu passei o mesmo processo que você também, tive várias recusas, né, no início, mas eu acho que a diferença é que a gente nunca desistiu, né? A gente sempre insistiu. Então, eu costumo falar, enquanto eu não tenho não, eu vou em busca do sim, né? E eu vou em busca ferrenha do sim. Eu não paro quieto. Eu sempre fui assim. E é claro, quando vem o não, a gente tem que, né, ou tomar outro caminho, enfim, o famoso dilema. Mas, assim, respondendo a primeira pergunta sua sobre a forma para se chegar em editoras, não existe uma fórmula exata, né, que eu consiga passar para as pessoas, né? Até deixo isso claro no e-book, não existe assim, né? São muitas variantes para um autor ser publicado. Então, quem dera que existisse uma fórmula, mas não tem. Hoje eu acho que com a diminuição do quadro de funcionários das editoras, tá até um pouquinho mais difícil, porque antigamente você tinha o papel do editor de aquisições, que era um cara que estava dentro da editora só para ler manuscritos. E hoje em dia a gente já não tem mais isso, né? Essas Tá. diversas crises aí do mercado, elas derrubaram as editoras e hoje às vezes o editor ele faz um papel que não é só de editor dentro da editora, né? Eu mesmo passei por isso, fazia várias coisas às vezes que não era só ficar lendo o livro e analisando o manuscrito. Então você fica muito tempo ocupado, né? E acaba deixando a função que é a mais importante de analisar livros um pouco de lado. Hum, Eu acho que o papel do agente ele ajuda muito nesse sentido, né? Porque o agente literário ele faz uma filtragem do trabalho, né? Ele faz recebimento desses trabalhos, ele faz um filtro e ele seleciona os melhores trabalhos que ele acha que são comerciais, que ele acha que são potencializados para entregar para as editoras. Então, existe aí uma coisa de confiança entre o editor e o agente literário. Né? Eu tá. mesmo, já assim, em 2 anos, né, que eu estou de agente literário, muitas pessoas me conhecem no mercado, e eu consegui conquistar uma certa confiança com muitos editores. Então, às vezes o editor chega a mim fazendo uma solicitação, não sou nem eu que vou atrás dele. Né? Isso é comum, já ficou um pouco comum. Deu uma parada agora, claro, né, porque as editoras tiraram o pé do acelerador, mas na última Bienal mesmo eu tive 3 ou 4 reuniões com editores que me pediram projetos. Então falaram, Felipe, você tem isso, tem aquilo? E aí, se eu não tenho, eu vou em busca desse projeto, claro. Né? Se eu tenho, eu vou apresentar. Se eu não tenho, eu tenho que encontrar um projeto que seja qualificado para aquela editora. Então, assim, não existe fórmula. Eu acho que o papel do agente literário ele facilita um pouco mais, porque é tudo networking, né? Tudo nessa área é networking. Então, se você não tem conhecimento de quem são as pessoas que vão analisar o manuscrito, quem é o editor da editora, você vai mandar um e-mail para a editora, provavelmente eu falo isso no livro, eu já vi e-mail cair em recepcionista de editora, e é essa pessoa fazer filtragem, quer dizer, uma coisa completamente absurda, né? Então, mas acontece, a gente está no Brasil, a gente sabe que, né, que a coisa funciona não da forma que a gente gostaria. Então, o papel da gente literário eu acho que ajuda um pouco. A segunda pergunta, eu não tenho a carteira fechada. Eu trabalho hoje, se eu não me engano, eu devo ter uns 25 autores que eu estou agenciando, e 75% deles, que é uma média alta, né, um percentual alto, já com contratos em editoras. Eu já coloquei Legal. pelo menos o primeiro livro. Então, assim, eu prefiro trabalhar com menos pessoas,
e ter um percentual melhor do que eu trabalhar com 100, 200 autores e não Sim, claro, conseguir claro. colocar a maioria dentro de uma editora, o que acontece com muitos agentes literários por aí. Então, assim, não, claro que cada caso é um caso, mas às vezes a pessoa assina com agente literário, ela fica meio perdida, meio sem saber, meio sem chão, tá pensando que o agente literário está trabalhando no livro dela e não está, ela é só mais uma pessoa. Então, é por isso que eu sou muito seletivo, né? Eu realmente, a primeira coisa que o agente literário tem que ter, ele precisa acreditar no trabalho. Ele precisa acreditar no trabalho, precisa acreditar no autor, e se ele não acreditar, ele não vai conseguir vender o projeto. Então, não adianta eu pegar muitos autores para trabalhar, né? Enfim, e criar uma certa frustração neles, porque eu sei que não vou conseguir colocar tantos assim, porque a gente não tem no mercado uma demanda tão grande de editoras que publicam autores nacionais, né? A gente tem uma boa quantidade, mas não o suficiente para todos os profissionais, todos os autores que estão por aí. Mas você, na tua carteira, você trabalha com um gênero específico ou você, Não. de acordo com o mercado, você vai selecionando assim, poxa, tem alguém procurando infantil, tem alguém procurando ciclite ou aquele porno para mamães lá, né? Sei lá, o que vier, se a editora está procurando, você procura os autores na hora? Como é que funciona essa parte aí da decisão de que estilos seus autores têm aí na tua carteira? Cara, é muito eclético, é muito eclético. Eu tenho autores iniciantes, eu tenho autores que já são renomados, eu tenho não ficção, eu tenho ficção. Dentro da ficção eu tenho romance de época, eu tenho hot, eu tenho romance de Segunda Guerra Mundial, chiclete, tem muita coisa, né? Dos não ficcionais também é bem variado. Eu tenho autores que falam sobre recolocação no mercado, eu tenho autores palestrantes que falam sobre venda. Então, assim, é muito diversificado. Autores infantis, que é o mais difícil. Eu só tenho dois, né? E assim, talvez seja o mais difícil colocar um projeto infantil dentro de uma editora. É muito complicado. A concorrência é muito grande, muito Ah, alta. tá. Entendi. A gente tinha os incentivos do governo para a publicação, né, de livros infantis e hoje a maior parte disso está cortada. Então, colocar um autor, o autor infantil normalmente ele tem que vir já com uma ilustração, né? Então, uma boa ilustração. Então, eu acho que o maior desafio, eu acho que hoje é o romance infantil. Até agora eu tenho esses dois projetos, ainda não consegui. É, que a gente faz um ciclo, né? Eu começo, faço um ciclo de procura em editoras, depois de um tempo eu vou, faço outro ciclo. Então, até o presente momento, eu ainda não coloquei esses projetos infantis. Tá. É, mas, claro, né? Você vai numa Bienal, você conversa com um editor de infantil e tal, aí surge a oportunidade de você apresentar aquele projeto, né? Assim, pois é, não, os infantis que eu tenho foram porque editoras encomendaram, né? Realmente, o que eu escrevi por conta própria, é, na verdade, não acabei não conseguindo editora. Eu tenho uns dois ou três encalhados aqui no canto, né? Mas assim, eu É tenho só já você uma ir numa consiga infantis porque a livraria. editora tem, né? Você vai numa livraria, você vê a quantidade de livros infantis, assim, é uma competição muito alta, Sim, né? Se sim. você publicar um livro infantil para ir para uma livraria, ele provavelmente ele vai se perder ali no meio, provavelmente, né? Então por isso que essas editoras elas investem muito em vendas governamentais, Isso, escola. em escolas. Feira de livro infantil a gente não tem no Brasil, não estou me recordando de nenhuma agora. Então, assim, é um desafio bem grande trabalhar com livro infantil no Brasil, tá? Eu acho que é o pior, assim. Eu estou vendo que tem algumas pessoas perguntando aqui. A Mima como perguntou primeiro aqui, não foi bem uma pergunta, né? Mas não deixa de ser também. Não sei se você tem essa visão, né? Com essa crise econômica, né? Não a sanitária, né?
de que o dólar e o euro estão um valor lá em cima, você acha que as editoras vão procurar mais autores nacionais ou não Acho, afeta essa acho. importância? Acho, tenho falado para todos os meus autores, esse é o momento de escrever, é o momento de desenvolver projeto, é o momento de estudar, de aprender, de fazer coaching, de curso, de melhorar seus manuscritos, de potencializar eles. Eu uso muito a palavra potencializar. Então, eu acho que é o momento. Justamente porque a gente já tem, assim, com o dólar que estava 3,70, as editoras já eram reticentes a ficar trazendo uh, autor internacional, né? Muitos contratos foram cancelados. Imagine agora com o dólar a 5,50, está batendo, 70 daqui bateu a ontem. pouco, daqui a pouco bate 6. Então a tendência é para um ajuste maior de publicações nacionais, né? Hum. Claro, sai muito mais em conta para uma editora, não tem tantas exigências, né? Então, eu acredito sim, fielmente, e não estou dizendo que ser otimista, não, eu estou falando de visão do mercado. É claro que existe muito uma indefinição do que vai acontecer de uma forma geral, não estou falando só do livro nacional, nem do Sim, 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 sim. internacional, de uma forma geral. Eu, pessoalmente, acho que essas livrarias que estão com recuperação judicial, se não tiver um aporte de capital externo, eu acho que não prosseguem, é uma opinião minha, tá? Eu acho que elas não vão conseguir prosseguir. Ah, o mercado está se ajustando de novo, vai precisar passar por mais ajustes. As editoras independentes, por incrível que pareça, elas estão menos sentindo, né? Porque elas não dependem tanto de livrarias. Uhum. Mas esses dois casos dessa rede de livraria são isolados, porque a gente, quer dizer, não são isolados, né? Eles contam com 40% do mercado. Mas a gente tem outras grandes redes de livraria que fizeram um crescimento absurdo, né? Eu posso citar a Leitura, as livrarias Curitiba, Sim. a Blocks, a livraria da Vila. Então, assim, fizeram aquisições de novas lojas. Então, a gente às vezes olha só para o lado que está ruim. Mas tem um lado aqui que tá se desenvolvendo, né? E a grande questão é como que vai ficar esse ajuste, como que vai ser esse formato de negociação entre editoras e livrarias. Vamos continuar com a consignação, a questão do desconto no livro, né? Onde a gente sabe que as livrarias virtuais elas dão um desconto muito maior. E como que o mercado que vai, depois de passar essa questão da pandemia, né? Porque é uma coisa recorrente, é uma coisa que já a gente está trazendo há muitos anos e não tem definição de como que essas negociações vão ficar. Será que agora vai, né? Depois disso? Então, não adianta. Ninguém tem Muito bola de certo. cristal aqui e vai dizer o que vai acontecer. Mas o meu feeling é que editora, claro, não vai parar de publicar livro, e ela vai apostar muito em autores nacionais. Aliás, livros de não ficção, né, eu já acredito que se não tiver mais do que livros internacionais, deve estar ali meio pau a pau, porque bate um livro de não ficção na minha mão, é difícil eu ficar com ele parado. Muito difícil. Ah, interessante. Eu vi aqui que a Juliani e o Heide perguntaram como é que eu faço. A minha pergunta foi a mesma com outras palavras, né? Como é que eu faço para chamar a atenção de um agente literário? Tá lá no e-book, né? Eu acho que a- a- assim, Só um não, pouquinho, né? Quem entrou depois aí, gente, é, o Felipe Kober lançou um e-book justamente com o título dessa live, né? Sobre como encontrar editoras e agentes literários. Então, ele vai de falar aqui, mas por isso que ele falou, está lá no e-book, é esse e-book que ele está se referindo aí. Continue, desculpa. então, chegar no agente literário é muito parecido com chegar no editor. Eu não vou mentir para vocês, porque a gente recebe muitas solicitações, caixa postal, às vezes, principalmente depois que faço lives, elas ficam assim, né, cheias de projetos, de pessoas perguntando. E, claro, não dá para avaliar tudo, né, Lobão? Fora os projetos. Eu penso o seguinte: eu escrevo, eu dou curso, eu dou coaching, eu
faço agenciamento, cara, eu cuido de negociações, faço reunião com editoras. Então, assim, o tempo ele fica muito escasso. Não vou falar para vocês que dá para analisar tudo. Não, não dá. Por isso que, às vezes, a negociação é através de análise crítica que você faz, eu faço, muitos profissionais fazem, porque eu não tendo condições de avaliar um material, eu vou pegar uma pessoa da minha equipe, uma pessoa de confiança, que eu confio, e eu vou pedir para ela fazer a análise do manuscrito. É claro que eu preciso pagar essa pessoa e eu tenho que cobrar, às vezes, do autor que está pedindo uma avaliação. De qualquer Sim, sim. forma, de qualquer forma, mesmo que o projeto não seja agenciado, a pessoa acaba tendo orientações, acaba tendo um relatório nas mãos. Eu costumo fazer 1 hora de Skype com a pessoa para falar com a pessoa depois, né? Então, assim, não é que ela fica, eu vou entregar meu trabalho e se não tiver agenciamento não vou ter nada em troca. Não, ela tem muita coisa em troca, tá? Sim, sim. Mas, assim, não tem diferença. É mandar e-mail, é falar, às vezes está num momento bom que a gente está precisando daquele tipo de trabalho, às vezes não está. Esse é o momento agora que apresentar projeto para as editoras é queimar cartucho, né? Então, assim, Sim. os profissionais estão dentro de casa, eles não estão. Muitos lançamentos que eram para março, abril, maio, agora vai se estender para o segundo semestre, então eles não têm possibilidade de colocar projeto agora. Então, assim, apresentar projeto para as editoras neste momento não é que está todo mundo parado. Tem editora que eu consigo conversar, mas é gastar cartucho, tá? Sim, sim. Então eu falo para as pessoas, aproveitem esse momento que está todo mundo em casa, tem muita live rolando, muito treinamento, tal. Vai aperfeiçoar a escrita, vai trabalhar no seu livro, vai terminar o livro, né? Porque muita gente deixa o livro de lado, vai terminar o seu projeto. Então assim, aproveite esse tempo para desenvolver. Daqui a pouco vai estar voltando. Daqui a pouco as empresas vão estar retornando às atividades. E aí a gente vai sentir qual que vai ser a demanda, né? Eu queira Deus, torço para que a gente tenha os eventos literários que a gente não teve nesse semestre, a gente tenha no segundo No segundo. semestre, né? Especialmente Bienal do Livro. Né? Eu acho que vai ter a Bienal do Livro, até porque muitas editoras já começaram a pagar pelos estandes. Então, a não ser que tenha uma determinação, alguma coisa que venha de cima que fale que não pode ter o evento, eu acredito que vai existir, né? Mas hoje a importância de uma Bienal do livro para uma editora é extremamente grande, muito alta, muito, muito alta. É, a Mima está falando aqui, né, que é tradutor de honestidade, né? Como é que eu faço para chamar a sua atenção? Mas eu acho que você já meio que respondeu. Uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer quando estou mandando um livro para uma editora que eu não tenho contato, é tentar não mandar só um livro, mandar um projeto, né? Mandar uma proposta editorial. Né? Que Book é o quê? proposal, Se eu conseguir conversar com o cara antes, melhor ainda. Porque a é, coisa toda da proposta editorial você poupar o seu tempo e poupar o tempo do cara que está lendo ali, seja o agente literário ou da editora. Eu estou falando que assim, você falou que o mundo mudou muito, né? Mas só para você até validar se eu tô ainda seguindo o caminho certo. Então, o que eu faço na proposta? Eu falo, olha, uma páginazinha dizendo, ó, qual é a premissa desse livro, qual é o foco, por que esse livro é diferente dos outros concorrentes, quais são uhum, os concorrentes desse livro, qual o público-alvo dele, uma visão, uma sinopsezinha curta sobre do que se trata o livro ali. E, lógico, acompanhando isso, tem que ter quem é você como autor e o que você vai fazer para divulgar aquele livro ali. Né? Quer dizer, por que eu sou único? Né? De repente, eu nunca escrevi um livro na vida, mas eu sou enfermeiro e esse livro é sobre a vida do enfermeiro ali no Covid-19, no hospital. Não sei, né? Quer dizer, de repente você não tem uma experiência como autor, mas é dizer, por que você é o melhor cara? E o que você tem, o que você vai fazer, né, para divulgar o livro. E, quer dizer, com 3 páginas, se puder apresentar, ótimo. Se não puder apresentar, eu entrego e mando pelo correio ou pelo e-mail que for. Que aí a impressão que eu tenho, pelo menos, né, que chegando num agente literário, num editor, o cara vai ler aquilo ali e falar, pô, não me interessa e pronto. Agora, você, não, isso aqui parece que é interessante. Primeiro, se ele achar que é interessante, ele vai olhar o livro já com um interesse renovado, né? Em vez de pegar um calhamaço de 300 páginas para começar a ler a primeira página. E segundo, que se não for interessante, ele já descarta e não perde o tempo dele também, né? Que é um respeito do tempo do profissional do outro lado lá.
Esse tipo de approach ainda funciona? E já eu gosto de fazer logo duas é. perguntas. Não, responde aí, depois eu falo a próxima, então, que Não, é sobre a é o questão do Bienal que o pessoal melhor. está colocando aqui. Então, é o melhor, assim. É que eu não citei, né, antes, porque eu falo isso em toda live, e eu acho que o pessoal que me conhece já está até acostumado, que eu falo do Book Proposal, que é essa proposta que Sim. você citou, que é um documento simples, um documento de 5 páginas, 6 páginas, onde você faz uma apresentação do seu projeto. Ele substitui o pitch, que é a apresentação presencial, né, que deveria existir, mas não existe aqui no Brasil, mas aquilo poupa um tempo tremendo. Então, a recomendação é nunca entregar o manuscrito logo de cara, é fazer um book proposal. Cada profissional trabalha com um modelo, né? Eu tenho meu modelo, você deve ter outro, outras pessoas devem ter outros. Ali você vai responder coisas como por que que o seu projeto seria publicado, né? O que que seu projeto é melhor do que os outros. Então, assim, tem umas perguntas bem capciosas, né? Que você preenche no Book Proposal. Uhum. E a pessoa que vai analisar aquilo, né? Seja o editor ou seja um agente literário, precisa ser uma pessoa capacitada para isso. Porque ele vai ver o potencial do projeto. Interessando a ele, obviamente, ele vai pedir o manuscrito porque ele vai ter que analisar o manuscrito, né? E aí no manuscrito é uma segunda fase, ele vai ver narrativa, vai ver ritmo, vai ver questões das palavras fracas, vai ver o mostrar ao invés de contar, várias técnicas que a gente trabalha em treinamento. Por isso, eu respondi até hoje saiu, né, a newsletter da LabPub, onde fizeram uma pequena entrevista comigo, e eu acho assim que o melhor agente literário é aquele que já passou por várias camadas da cadeia do livro, né? Uhum. Então, o cara que já foi autor, que já foi editor, que faz treinamento, eu entendo que essa pessoa é uma pessoa extremamente capacitada para saber se aquele projeto é vencedor ou não. E é engraçado falar projeto vencedor, porque às vezes não é. A gente acha que é vencedor, mas não é. É lógico. Mil fatores aí. A vida de um editor é estar numa sala escura tentando acertar um alvo na parede. Ele não sabe o que vai acontecer com aquele projeto. Né? Eu já vi projetos que a gente não acreditava nada e estouraram de vender, e já vi projetos que a gente achava que ia ser maravilhoso e, nossa, foi um tiro no pé. Então, é muito difícil acertar Uhum. totalmente, né? Mas a gente que trabalha nessa área já de forma bem técnica, a gente talvez tenha um feeling melhor para saber o que as editoras estão procurando. Vai lá para outra Sim, sim. pergunta que você queria fazer. Não, eu tenho mais uma pergunta que eu quero fazer que é minha em cima dessa questão do pitch que você falou. Mas antes da gente continuar, eu estou vendo que já várias perguntas já apareceram aqui. Tem mais duas perguntas. Quero saber a questão do tempo. Como é que até que horas você quer continuar aqui? Porque eu tinha pensado em meia hora, que é o meu padrão, mas se você quiser continuar mais um Não, pouco, não, para mim tá bom. podemos fazer 1 hora, assim, tranquilo. Eu só tenho que dar aula às 7 horas da noite, só. Não, então beleza. Então vamos continuar aí até mais, talvez Beleza? mais uma meia horinha. Então, quer dizer, o Hayden perguntou uma coisa que a Mima falou também que também quer saber, que se é importante que o projeto esteja finalizado ou se vale a pena procurar a análise de um agente literário para um projeto que ainda está em andamento. Eu costumo trabalhar sempre projetos que estão finalizados, né? Dá para fazer análise de um projeto que está 80% escrito? Dá, mas não é o ideal, ok? Então, assim, pensa o seguinte, se você vai apresentar um book proposal para um editor e ele gostar do teu projeto, ele vai querer ler o projeto inteiro. Então, o melhor que você tem a fazer, autor é uma coisa muito ansiosa, né? Autor tem ansiedade, assim, Demais. extrema, extrema, não sabe esperar a resposta, é uma coisa assim de louco. Eu acho que a gente trabalha mais um pouquinho, termina o livro, né? Eu tive um caso até de um livro que estava completo, a gente agenciou para uma editora e o editor pediu para modificar o final do livro. Então, assim, se ele não tivesse lido a versão do autor, talvez ele não tivesse dado a outra sugestão. Enfim, e aí
entra a questão do ego do autor, né? Ele vai aceitar Sim, trocar o final do livro? Se você quer ser publicado, às vezes você sim, precisa, né? Você vende a alma ao diabo, não tem jeito. Mas cada um é cada um. Então, lembre-se que quem assina contrato, quem assina tudo é o autor, né? A gente só está ali para fazer negociação, fazer apresentação. Então, quem é a última assinatura ali é do autor, é ele que vai decidir se ele vai alterar o final, se não vai, enfim. Não é o agente literário. Isso é uma coisa que eu boto no e-book, né? As coisas que o agente literário não faz. Porque as sim, sim, pessoas isso é às super vezes importante. confundem, né? O agente literário, ele não é responsável por divulgação, ele não é responsável por é, acompanhar a produção editorial do livro. Não, a editora tem pessoas competentes para fazerem isso, pessoas que estão. Ele pode dar uma sugestão, pode dar a opinião dele para o autor sobre o que ele achou da capa, se ele tiver conhecimento para isso também, né? Mas essa negociação de produção, isso é entre autor e editora. O agente literário não mexe muito nisso, não. Sim, sim. Foi até falar um negócio em cima do que você falou aqui, mas agora eu esqueci. Vamos ver aqui, tem uma outra pergunta. Você está falando do... Ah, sim, a questão dos projetos parados. Assim, eu já tive, né, a questão de entregar um projeto que não esteja completo, né. Teve uma vez que eu estava nos Estados Unidos e para aproveitar o momento, né, que eu ia, não estava com o livro pronto. Aí eu escrevi, é um livro técnico que eu estava planejando, eu escrevi o book proposal, botei um sumário do livro e escrevi um capítulo, né. E aí entreguei, e na conversa com o agente literário, o cara falou, ó, deu uma lida lá, olhou, pá, gostei, né. Uma semana depois eu estava de volta no Brasil, assinei, eu entreguei o livro um ano depois. Mas isso, assim, eu acho que foi totalmente fora do padrão. O que acontece Uhum. normalmente de escrever sem o livro estar pronto, tem algum projeto não está pronto, e aí eu acho que você até mencionou o caso, deve acontecer com você também, da editora chegar e falar, olha, eu estou procurando aqui livros, né, sobre, sei lá, folclore brasileiro com 120 páginas para o público de 12 a 15 anos, né? Aí você procura uns autores, algum cara fala, olha, eu não tenho, mas eu escrevo um em um mês, serve? Sim, Eu já escrevi, eu tenho uns 4, 5 livros que eu escrevi por conta disso, né? O cara escreve um Não, livro assim, assado, por quanto tempo? 2 meses? Né? 1 mês e meio eu estou entregando na mão dele. Mas aí já é uma outra é, coisa, né? Quer dizer, você não está fazendo um projeto de, como o Maurício Mello, né, costuma dizer, né, escritor, ele fala que você tem os projetos de paixão e os de patrão. Né? Quando você escreve sozinho, sem editor, é o de paixão. Então é risco, né? Você entregar pela metade e depois o cara quer ver se nem tem pronto, né? não, acontece, mas é mais remoto, assim, puxa, queremos o projeto tal e tem um prazo para a pessoa concluir. Normalmente isso acontece quando o autor já está na editora, né? Então ele já publicou um livro e o pessoal gostou, e aí dá um prazo para ele escrever um outro, né? Ou quando a demanda é muito forte, né? Precisamos de um livro dessa temática, desse Sim, jeito. sim. Aí eu chego e falo, olha, eu tenho um autor que vai te atender e vai escrever rápido, né? Mas não é assim, tem que sempre ver o lado bom e o lado ruim da coisa. O lado bom é claro que provavelmente você vai fechar um contrato com a editora. O lado ruim é que tem muita pressão em cima do autor para Sim. escrever. Então, eu pessoalmente, assim, particularmente, não conseguiria. Eu, Felipe, assim como autor, eu não faria isso de ter que entregar um projeto com prazo certo, tá? Sim, sim. Não consigo desenvolver projeto assim. Eu escrevo Mas, o contrário. Quando tem o prazo certo, eu escrevo mais, eu sou mais então, eficiente. Eu já cada estava um. o livro pela metade, né, alguém me É, pediu um livro, eu parei um mês, entreguei o livro que o cara tinha encomendado para entrar no edital do MEC, então não tinha como atrasar. então, eu Mas tenho assim, autoras minhas que estão acostumadas a escrever livro em um mês, 2 meses para publicar na Amazon, então para elas não tem dificuldade nenhuma. mas é Mas pressão eu demais. Como você falou. eu não conseguiria, não. Ó, vamos aqui, ó. Tem perguntas aqui do Emílio, da Ana, da Anne Valery, do Carlos Augusto. Eu vou tentar passar em todas, mas vamos tentar até ser um pouquinho mais rápido aqui. Mas a Mila falou um negócio que ficou curiosa com a questão do pitch. Antes de eu soltar a pergunta, deixa eu só fazer um introitozinho aqui para quem não conhece. O que acontece, gente? Pitch, vocês procurarem na internet, né? P-I-T-C-H. Tem vários artigos de como fazer um pitch perfeito. O pitch é o momento que você chega e vende a tua ideia, né, para um editor, principalmente, mas também acontece
de fazer isso com agentes literários. Né? Nos Estados Unidos acontece muito sessões de pitch em eventos para audiovisual, né, como esse do Texas, que foi cancelado no início mês passado, aí, né, no início do Covid-19 aí. Mas tem também nas feiras do livro, né? Na Feira do Livro de Nova York tem até que os escritores chamam de corredor da morte, né? Tem aquele corredorzão, o editor lá no fundo, né, tem um reloginho tipo aqueles de xadrez, né? Você bate o ponto lá, tem 3 minutos, quando muito, né? Tem lugar que é até 1 minuto, né? Então, ó, eu tenho a plaquinha em cima, né? Eu quero livros de terror, sei lá. Né? E aí a pessoa chega, ó, defenda esse livro em 3 minutos. Aí você faz o seu pitch. Ó, meu livro é assim, Você tem que em 3 minutos vender o seu livro. Né? E aí, lógico, para fazer isso, por isso tem esses artigos na internet. Você tem que dar o máximo em si. De si para poder fazer o livro, né, convencer o editor. Se o editor ou o agente literário conseguiu ser convencido, né, se ele gostou, ele dá o cartãozinho, entra em contato comigo depois. Né? Se não, né, obrigado, parabéns pela sua ideia, vai trabalhar mais, né, no mínimo pode dar alguma dica, mas normalmente ele só agradece você e você vai embora. Então é uma forma de você vencer um pouco essas barreiras que tem, assim, né? As editoras recebem um monte de livros, a gente literária tem um monte de gente, né? Quer dizer, é você de repente conseguir 3 minutos, às vezes são super valiosos aí. E você comentou, o Felipe, que aqui no Brasil a gente não tem. Eu já conversei, né, com o pessoal que estava organizando a Bienal no ano passado, conversei com... Toda vez que vai ter um grande evento, eu tento entrar em contato com o pessoal que está organizando, falo, gente, vamos fazer uma trilha para escritores, né, onde a gente possa ter palestra do Felipe Colbert, palestra da Marisa Moura, palestra aqui do Sidney Guerra e da Laura Bacelar, palestra até minha, lógico, né, porque eu tenho que vender meu peixe, né, e que a gente tenha lá alguns editores que estejam interessados em alguma coisa e que eles façam um pitch. Assim, para o editor, acho que vai ser interessante, porque ele vai conhecer, ter uma visão do que os caras estão produzindo, e vai que ele gosta de alguma coisa. Seria o caso de você conversar com alguns editores. E assim, sempre que as pessoas estão organizando gostam da ideia, mas nunca passa para frente, porque sempre tem um grupo que está organizando, que tem que aprovar, que aí tem a questão do dinheiro, vai ter que ter o espaço. Quer dizer, é um esforço de organização que não dá certo. Por que não dá certo? A gente não consegue fazer esse negócio dar certo no Brasil, não? Porque eu sempre achei que a ideia do pitch era super interessante por conta Eu também do excesso acho. de autores, né? Eu também acho, mas assim, a gente tem que pensar que os eventos literários, a maioria deles é gratuito, eles não são rentáveis. Hum. Então, para você juntar uma sala com vários agentes e vários editores, não vai fazer isso de graça, né? As pessoas, como eu falei, eles recebem tantos projetos porque o que levaria um editor a estar presente num evento desse, né? Então, assim, claro que ele precisa ser recompensado. Então, assim, tem um pouco da cultura, né? Particularmente, eu acho que os autores nem todos estão preparados para fazerem isso, Sim. né? Eu Mas a vejo o questão é ficar mercado. preparado à medida que tiver, né? A À necessidade. medida que acontece, vai se preparando. Mas, assim, o mercado, se a gente olhar o mercado americano, é um mercado muito mais profissional do que o mercado brasileiro, tá? Então, agora que eu vejo, assim, os autores estão se tocando um pouco mais, que escrever livro não é aquela coisa de abrir o Word e começar a escrever. A questão da preparação, eu não sei como é que são os outros coaches literários, mas o meu, eu trabalho a pessoa para esse momento. Então, assim, eu trabalho para o cara chegar lá e ele saber o que falar. Ele não vai completamente perdido. Né? A Simone da Qualis, que eu fiz uma live com ela aí, a última que eu fiz, né? Que ela me convidou, ela inclusive ela falou, treina na frente de um espelho, né? O autor tem que treinar, bota uma câmera, sei lá, bota o celular gravando, vai treinar o que ele vai falar. Até mesmo se ele tiver que conversar com o editor, né? Numa forma particular, porque o agente literário ele faz toda a apresentação do projeto, mas vai ter um momento que o editor vai querer falar com o autor. E aí não adianta, o agente literário pode estar ali no meio, né? Pode estar ajudando, mas Uhum. quem vai ter que se explicar com o editor é o autor. Então, o autor ele não pode ser tímido, ele não pode gaguejar, ele tem que ser seguro de si, ele tem que saber o que ele vai falar. Ele está vendendo o peixe dele. Então, isso acontece muito antes da negociação de contrato, né? E às vezes isso é o que define um contrato ou não com uma editora, né? Quem é o autor? Então, assim, o que ele representa? O que ele pode agregar à editora? Isso tudo eles querem saber, eles querem entender. Então, eu acho que sim, os profissionais começam a se preparar um pouco melhor, mas a gente ainda está um pouquinho, aqui no Brasil, eu acho que eu vejo, a gente ainda está um pouquinho despreparado
para encarar coisas como essa, tá? Não sei se eu respondi exatamente a Não, sim, sim, pergunta. mas assim, é mais Uma hora vai uma acontecer. ansiedade a gente conhecer, né? Exato. Uma Eventualmente o hora vai mercado está se acontecer. profissionalizando cada vez mais e eventualmente Como, a gente chega lá. como a questão do book proposal, que, né, que se você pegar 10 anos atrás ninguém usava, e hoje já Sim, usam. Hoje é mais importante até do que você enviar um manuscrito. Então, essa cultura ela vai mudando, vai modificando. sim, sim. Então, eu conheço muitos editores que já pedem o book proposal logo de cara. Eu vou fazer, tem mais 3 perguntas aqui. Eu vou fazer as 3, se você não lembrar, depois a gente repete, só para você saber do que se trata aqui. O o Emílio Costa perguntou o que você acha de autopublicação. A Anne Valade falou como é que eu consigo ser agenciada pela Arqueiro Veros, que ela falou que é autora de romance de época. E o Carlos Augusto perguntou se o agente literário pode sugerir histórias para o autor. Né? E se Nossa, eu você não vou costuma lembrar fazer das isso na três. sua... Peraí. Não, exato, é só para você saber que tem 3 aqui na frente. Começa Tá. pela primeira. Qual a primeira? O que você acha de autopublicação? É só para você também Tá. gerenciar o tempo, que a gente tem mais aí uns 10 minutinhos. Você controla o tempo aí. A autopublicação, super válido. Eu acho que se quer realmente ganhar dinheiro, é através da autopublicação, sabendo fazer de uma forma certa, claro. Mas a rentabilidade de uma autopublicação é muito maior do que se você tiver com seu livro dentro de uma editora, tá? Mas As tem que pessoas. divulgar muito também, né? Não, mas as pessoas. Não, mas se você pegar um percentual de 70% de um e-book que você vende na Amazon contra 8%, que é o que as editoras estão pagando por um direito autoral de um livro, faz a conta que você vai ver que, mesmo que você não venda tantos e-books assim, você pode vender, ganhar mais dinheiro do que está numa editora. É claro que a Sim. editora tem as suas vantagens, tem outras coisas envolvidas, né? Mas assim, falando francamente, uma autopublicação pode dar muito mais grana do que o autor está numa editora. Eu acho que o válido é você se lançar no mercado. Ponto. Sim. Seja por Isso é uma... autopublicação, seja por editora, enfim. Eu acho que a primeira coisa que tem que passar na cabeça de um autor é ele se colocar o projeto no trabalho, no projeto no mercado. Segunda pergunta. Anne Valery, que é autora de romance de época. Como é que eu consigo ser agenciada pela Arqueiro ou Averos? Na agenciada, na verdade, acho que ela quiser ir publicada. Né? Eu também queria saber. Porque, assim, cara, é o que a gente falou, não tem fórmula, não tem nada. A gente apresenta os projetos e os editores vão fazer a avaliação. Eu já tive projeto de romance de época numa editora grande, que eu não vou falar, mas que estava prestes a ser assinado e o editor de uma hora para outra deu para trás. Então, assim, não tem. São grandes editoras, são grandes editoras. Mas eu falo também, se você está preparado para ir para uma grande editora, porque a Com certeza. responsabilidade é muito grande, muito. As pessoas não sabem. A responsabilidade de ir para uma editora tradicional dessas é muito alta, muito alta. Então, Não, e você pode até se queimar, né? Porque se você entra numa editora dessa, o cara isso, faz uma claro, edição mínima não de cinco vende mil nada. exemplares, não vende nada, você nunca publica mais nunca por ninguém, porque vai ficar Mais lá no ninguém, seu porque tem lá o banco de Nielsen dados lá, né? lá, tem o Isso. Nielsen lá, o Bookscan, todo mundo tá Buscar vendo quanto que vendeu o livro, então esquece. Então vai devagarzinho. É o que eu falei da ansiedade do escritor, ele já quer começar numa editora. Claro, desculpa a pessoa que está fazendo pergunta, eu entendo que ela não fez nesse sentido, porque, claro, todo mundo quer chegar numa grande editora, mas às vezes você querer atropelar algumas fases, né? A é, cara. responsabilidade é muito alta. É o que você falou, vai para uma editora grande, tiragem alta, não vende, você perde a tua chance. Então vai subindo, né? A maioria vai subindo. A maioria vai assim, tem É, muito autor que pagou por publicação e que hoje tá nessas editoras que ela citou. Então é assim mesmo, tá? Não exato. tem. Eu sempre lembro do André Bianco, né? Que o Bianco, quando começou a escrever livro de terror no Brasil, tudo que ele ouvia brasileiro não Sim, livro de terror de brasileiro. Ele só compra Stephen é, King, esse negócio. Os 4 ou 5 primeiros dele, todos os eram assim, ele saía do bolso, ele levava na livraria, ele pediu pro pessoal vender, né? E aí chegou uma hora que começou a vender um pouco mais, porque já estava construindo, né? Até uma coisa que ele me falou, né? Ó, cara, o negócio é você definir seu público-alvo e lançar um livro para aquele público-alvo por ano, no mínimo. Porque, quer dizer, no primeiro ano você vende 100. No segundo ano você vende 100 com o segundo livro, só que aqueles 100 ali, vai ter uns 30 que vão comprar o primeiro livro também.
E aí se vai, né? Quando você está no quarto ou quinto livro, você já começa a ter uma venda conjunta que começa a valer a pena. Quer dizer, Sim. hoje, quando ele lança um novo livro, o primeiro livro lá, o segundo, sabe, o primeiro, segundo livro, os primeiros livros dele que são de vampiro, que fizeram mais sucesso, né? O primeiro dele não foi de vampiro, né? Mas o 7, né? Que foi o primeiro que ele escreveu de vampiro, ele continua vendendo um monte. Vende aí, né, centenas por mês. Quando ele lança mais um, né, estoura para mais de 1.000 num único mês, porque ele já construiu o público-alvo. Não adianta você chegar e querer, lógico, não passa mal com as pernas, né? A ansiedade é difícil controlar realmente, mas assim, se você dá um passo mal com as pernas, você pode queimar a tua carreira inteira, né? O Com importante realmente é você certeza. montar o teu público É, e por aí. O André Bianco é um grande case do mercado. Quem conhece ele sabe que é um cara maravilhoso. E ele tem muito a ensinar também, e falar da história dele, que realmente daqui no Brasil a gente tem poucos casos como o dele que fizeram um enorme sucesso. Aí, Não, a terceira pergunta, assim, o Carlos Augusto aqui ele falou o seguinte: é, eu sei que não existe uma obrigação, mas entre a convivência do agente literário com o autor, né, acontece de o agente literário sugerir histórias, alteração na história do autor. Né? Você pega um livro, como você muito, falou que acontece na editora, pô, esse final aqui não tá bom, né? Ou então, pô, tira esse muito, personagem aqui que ele não tá muito, agregando. Isso é normal, então, de acontecer. muito, muito, sim, não, é extremamente normal. Às vezes é normal a gente sugerir até o gênero que o autor deve escrever, porque a gente entende que o mercado está aquecido sobre alguma coisa. Por exemplo, me pediram um romance LGBT, né, há um tempo atrás, porque estava quente. Então, a gente tem esses movimentos aí no mercado que os editores se interessam por alguma coisa e a gente fala, ó, aposta nisso aqui porque... Mas tem que correr também, né? Porque às vezes até o cara terminar de escrever já passou também. Então, Esse é o e grande ele tem problema. que pensar duas vezes, aquilo que você falou, né? Ele vai seguir por um caminho, né? E publicar histórias daquele gênero porque também tem os autores que eles querem ficar, eles são muito voláteis, né? Eles publicam uma hora um gênero, na outra hora outro, na outra hora outro. Isso prejudica um pouco também, porque ele não se firma como autor de nada. Ele é um autor de vários gêneros, não é um autor conhecido, como você citou, André Bianco e tal, autor de terror, né? Aí tem o Eduardo Spohr, que é autor de Sim, sim, fantasia. Diana Então, assim, de... a gente tem essa referência. Então, tem que tomar cuidado também para não ficar escrevendo, cada hora escrever um gênero e você está se vendendo aí e não está criando um público fiel para o teu livro. Acho que você tá falando isso pra mim, né, cara? Não, Porque não, eu tô tenho, não, falando. eu tenho, mas mas eu falando brincando, mas assim, eu tenho 23 livros, só que eu não tenho um público-alvo, eu tenho 50 público-alvos, né? Porque eu tenho livro técnico, eu tenho livro infantil, eu tenho livro infantil juvenil. É, Quer dizer, eu fui escrevendo e as editoras foram encomendando, aí eu entrei nessa muito de escrever livro por encomenda. Né? Então, quer dizer, acabou que espalhou meu público-alvo. Eu decidi, né, de 2, 3 anos para cá, em focar né, nos gêneros que estão vendendo mais e construindo o público-alvo. Né? Então, você vai ver que os meus últimos livros já têm um rumo mais definido, né? Montar um público específico que está saindo por ano, quer dizer, montando a questão de realmente pensar na carreira. Mas no início acho que você é deslumbrado, né? Poxa, o editor encomendou um livro para mim, né? Deixa eu escrever, né? Então você aceita tudo que é. cai no colo, né? Porque você também quer ganhar dinheiro, né? Que você está preocupado com isso e não pensa que a longo prazo o ideal é realmente você focar num gênero específico para formar o teu público-alvo ali, né? É que nesse teu caso você teve solicitações das editoras, né? Então você foi por um outro caminho. Mas aquele autor que eu acho que está querendo firmar o nome, batalhar, ele precisa, eu acho, ser conhecido por um gênero, né? Um ou dois no máximo, mas ter ali porque tem nichos no mercado que a gente vê que está faltando autor, né? Tem algumas coisas que a gente fala assim, pô, não tem um autor assim brasileiro que chame atenção para esse tipo de gênero Entrega o e ouro, hein, está cara? vendendo Correr. muito. Está vendendo muito lá fora e aqui a gente não tem. Então, assim, às vezes eu converso, assim, respondendo nosso amigo aí, às vezes eu converso com autores e falo, olha, você tem uma capacidade de escrever isso aqui. Será que não é interessante? Será que não está faltando aí uma pessoa de referência no mercado que ocupa isso, né? Então, eu fechei com uma autora de suspense que eu acredito que ela vai suprir um nicho no mercado que está
tá meio em aberto, né? De mulheres escrevendo suspense, assim, né? Então, eu acho que ela pode, sim, ser uma referência no mercado futuramente. Não vai estourar, assim, de uma hora para outra. A gente é bem pé no chão, né? Porque, como eu falei, depende de muitas variantes para um livro fazer sucesso. Mas, se ela continuar seguindo, buscando essa trilha aí, que ela já está nessa trilha, eu acho que ela sim vai ser uma referência em algum tempo aí no Brasil, um nome que todas as pessoas vão se ligar quando pensarem naquele gênero. Legal, legal. Cara, vamos já fazer os encerramentos. Vou só ler aqui dois comentários aqui, né? E fazer uma observação antes. A Mima está falando que a Sonda Rhimes, né, que é roteirista suponho, da Grey's Anatomy, disse que para você treinar o pitch, você tem que treinar com o dobro da velocidade, com uma música muito alta no fundo, para você não deixar nem o nervosismo, nem o ruído te atrapalhar. Então você Deve faz um ser. pitch 1 minuto e meio com barulhão, né, já é um bom treinamento. E Deve assim, ser. gente, apesar de não ter pitch no Brasil oficial, eu lembro que o próprio Felipe, né? Você foi aquele Bela Ville, né? O seu livro, Belleville, né? Belleville. Bela Aham. Ville, né? Eu lembro que você me comentou que você tinha ido numa Bienal, se não me engano, conversou com três editores, no final você ficou com 2 ou 3 propostas de publicação Não, do eu livro, tive né? cinco, tive 5 propostas, eu fiquei maluco, eu não E sabia com você fez o quem. pitch, né? Você não É, tinha eu um fui, eu pitch fui. oficial, mas você foi lá, preparou Não, e fez o eu pitch fui na hora com nas os caras, né? bienais, descobria quem era o editor, conversava com ele, falava da ideia do livro, contava o que eu tinha. E aí eu fiquei doidinho, foi uma virada de ano, eu fiquei meio louco, porque eu não sabia qual editor escolher. Algumas editoras ficaram chateadas comigo, mas faz parte do negócio. Eu Problema tive não que ter. escolher por uma delas, né? E foi o meu livro que mais vendeu, inclusive, né? Então eu tive uma repercussão muito boa desse projeto. E eu busquei, eu fui atrás. Assim, ninguém chegou para mim, batendo na minha porta e falou: Ah, você tem um livro aí para publicar? Não, eu fui, gente, eu fui atrás de conseguir. E não tinha uma plaquinha, faça seu pitch aqui, né? Você foi na Bienal e Não. procurou o cara para conversar, né? Quer dizer, tem que, quando você falou lá em algum momento lá atrás, né? O negócio todo é ter o networking. Uhum. A Juliane comentou aqui que a gente tem que tentar, talvez, né, se eu entendi bem, envolver secretarias da cultura. Né? Porque, poxa, se eu consigo uma verba para fazer uma trilha de autores, por exemplo, uma Bienal, coisa parecida, aí pode ser, né? Porque o editor vai falar, poxa, vem cá, você vai ganhar aqui, sei lá, R$ 5.000 para sentar aqui uma hora na cadeira e bater papo com as pessoas, e ainda pode, de repente, até calhar de ter algum bom livro, né? Pode ser que a coisa fique interessante. E aí fica o convite, então, para a gente conversar em off depois, né? De repente, quando começarem a montar Bienal e tudo mais, né, a gente tentar começar a criar esses espaços, né? Você como agente, então, né? Eu acho que para você também seria bem, bem interessante, né? Bom, gente, então Sim. estamos já terminando aqui, né? A live. Vou fazer um fechamento aqui, fazer minha propaganda, você faz a sua logo depois aí. Então, assim, a propaganda que eu faço sempre é falando que eu tenho o meu blog lá, Vida de Escritor, onde desde 2009 eu tenho dicas para escritores aí. Eu estou agora com esse canal no YouTube, que toda semana eu estou publicando vídeos novos sobre assuntos que são interessantes, né, para além das lives aí. Qualquer coisa, tem o link do YouTube no Instagram, e no meu site, www.alexandrelobão.com, tem o YouTube, minhas redes sociais, meu blog, tem tudo centralizado no endereço lá, vocês encontram. E a gente vai continuar respondendo perguntas, né, nas redes sociais aí, né? Inclusive as próximas lives, né, eu defino muito em função das perguntas que vão aparecendo nas anteriores. Então, obrigado a quem participou. Vai ficar no meu story no Instagram. Então, quem não pegou do início pode voltar e assistir o resto depois. E é isso. Obrigado, É. Felipe. Fica à vontade aí para fazer a sua propagandazinha de despedida. Não, também quero agradecer pelo espaço, agradecer pelo pessoal que assistiu a live aí. Eu também tenho meu canal oficial, que é o site www.felipecolbert.com.br, minhas redes sociais. Às vezes eu não vejo mensagem nas redes sociais, peço desculpa, mas com certeza se me mandar através do formulário lá no meu site eu vou receber. Eu não trabalho só com agenciamento, eu trabalho também com treinamento, especialmente com coaching literário. A gente, em outra oportunidade, pode até falar mais sobre isso. Então, se quem quiser procurar, estou à disposição. Chega lá, conversa comigo. Se me encontrar em algum evento aí, esbarrar comigo, dá uma paradinha para dar um abraço também, gente, que é sempre legal. E é isso. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Lobão, aí, pelo convite. E Eu que tudo de agradeço, bom, cara. gente. Não desistam. Escrevam, escrevam. É o momento de escrever, tá? É o É momento isso aí, gente. de Terminar a apostar. live sem ter feito uma coisa nova não é falta de tempo, é falta de vergonha.
É Falou, isso Pedro, aí. valeu, um abração, cara. Até mais. Tchau.